Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que me assistem, não importa a hora. Hoje nós vamos tratar de um outro tema, que não propriamente a teoria econômica, que é aquilo que eu trago como um assunto aqui. Hoje nós vamos ver economia brasileira contemporânea, que é a disciplina que mais eu tenho afinidade e é a que eu mais estudo. Em particular, nós vamos lidar com um tema chamado A Ponte de Vargas. Esse tema, A Ponte de Vargas, faz parte de um capítulo do livro que eu escrevi, já faz alguns anos, e esse livro foi premiado nacionalmente, mas não cabe agora isso. O que eu quero é fazer uma exposição desse período aqui, que é muito importante. Período esse que vai de 1930 até 1954-55. São, portanto, 25 anos. 25 anos dos mais importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, nós vamos iniciar sublinhando algumas coisas, mais ou menos na entrada desse período agora, que é de 1930. Em primeiro lugar, que espécie de economia, ou melhor dizendo, como era a economia brasileira nas proximidades de 1930. Nessas proximidades, nós temos a característica de ser uma economia agrária exportadora. O Brasil era, por assim dizer, uma grande fazenda de 8 produtos primários. No Nordeste, nós temos o açúcar, o algodão e o cacau. Essas três mercadorias, elas eram vendidas na Europa e, portanto, havia uma demanda externa para essas mercadorias. Elas eram exportadas para lá. A região norte tinha a borracha. E a borracha, ela estava num contexto de indústria automobilística, que era principalmente a grande interessada nessa mercadoria, embora em 1930 a borracha do Brasil já estivesse em decadência. No Paraná, nós tínhamos uma mercadoria também de exportação muito importante, que é a erva mate de chimarrão, que nós tomamos até hoje. Além disso, existia também os couros e as peles, porque o Brasil, dada a sua pecuária extensiva, uma das coisas que também mais se exportava eram os couros e as peles. Também indo para a Europa, também indo para os Estados Unidos. Apenas a erva mate que se dedicava a um mercado menor, que ia para o Chile, para a Argentina e para o Uruguai. Porém, dessas mercadorias havia uma com destaque supremo, que era o café. Ele monopolizava de 60% até 70% das exportações brasileiras. Então era uma mercadoria fundamental. E ela estava localizada na região sudeste do país. Era justamente nesses cafezais que estava a maioria da população trabalhadora rural. E isso representava um extraordinário mercado consumidor. E esses trabalhadores rurais, com salário nas mãos, mesmo que sendo miseráveis, mesmo que sendo os mais exíguos possíveis, os menores, mas eram de milhares, milhões de trabalhadores. Isso configurava um mercado consumidor para quem a indústria poderia vender. Então nós tínhamos em paralelo crescendo uma indústria chamada leve. Leve porque ela produzia produtos destinados à compra dos trabalhadores. Que indústria era essa? A indústria têxtil, a indústria alimentícia, a indústria química e a indústria metalúrgica. A indústria têxtil para produzir roupa. Tem até, às vezes, alguns exemplares de algumas coisas que eu tenho para mostrar para os meus alunos. Muito rapidamente mostrando para vocês uma das coisas que mais se produzia
era a sacaria. Isso aqui era um saco para armazenamento dos grãos de café que iam ser exportados. E essa sacaria também foi a roupa original, tanto dos escravos como foi também dos primeiros imigrantes que aproveitavam. Então nós temos essa indústria têxtil como o carro-chefe da economia brasileira, especialmente dessa indústria leve. A indústria, e essa indústria têxtil era a mais importante de todas. Ela que tinha maior densidade de capital, ela que empregava um grande número de pessoas e também um grande contingente de trabalhadores. Depois nós temos a indústria alimentícia, por exemplo, farinha de trigo, farinha de milho, produção de banha e os vários derivados, por exemplo, da farinha de trigo, como são o macarrão, os biscoitos. Posso mostrar, lembro até de algum dos biscoitos dessa época que se produzia pelas indústrias Matarazzo, que era o Petit Bon. E a banha também muito famosa, também das indústrias reunidas Matarazzo. E entre outras. Indústria química para produzir, por exemplo, sabão, velas. E indústria metalúrgica para produzir ferramentas simples, como um machado, como uma foice, uma enxada. Isso, ferramentas de trabalho. E utensílios de cozinha, que posso até exemplificar e mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa chaleirinha aqui que eu utilizo que eu utilizava, na verdade, para esquentar água para o chimarrão. E ainda às vezes posso até utilizar isso. Bem, isso aqui são apenas exemplificações dessa indústria leve. Mas essa indústria leve aqui estava colada muito a essa economia agrária exportadora. Porque o grande número do emprego estava aqui. E o maior empregador era o café. Bom, apesar disso aqui já existir e já ter uma certa expressão, o Brasil ainda era uma grande fazenda. Mas já tinha essa indústria leve desenvolvida. Ela já estava pronta nesses anos 30. Mas ainda quem é que mandava? Quem mandava eram os grandes fazendeiros. Os grandes fazendeiros não só do café, mas também dos outros produtos primários que eu citei para vocês. Então o poder estava nas mãos deles. Porém, com uma grande diferença. Nós podemos dizer que os grandes fazendeiros, eles não estavam no poder. Eles eram o poder político. E ninguém os desafiaria. Ninguém. Era um período de domínio muito forte dessa população. Não que não tivessem havido rebeliões e não que tivessem havido revoltas. Elas existiram. Muitas, até estes anos 30 aqui. Isso aqui houve muitas revoltas que existiram por causa desse ambiente de opressão. Então o Brasil ele estava tolhido e estava amarrado a esses grandes fazendeiros. Então como é que ele ia se desenvolver? Passando para um estágio industrial mais avançado? A resposta é que não ia. Porque quem mandava eram eles. Tanto é que eles tinham uma política de defesa do café, que eram eles que davam as diretrizes. Porém, aconteceu um determinado fato importantíssimo que quebrou essa estrutura. De cima a baixo. Foi a crise de 1929. Os Estados Unidos, que era a principal economia do mundo, sofre uma crise que se dá na Bolsa de Valores e eles eram o maior comprador de café do país. Eles compravam 50% do nosso café. E os outros 50% era a Europa. Mas os Estados Unidos entrando em crise, arrastava a Europa. Arrastando a Europa e indo os Estados Unidos junto, a economia brasileira estava no chão. Porque a renda gerada provinha das exportações.
E essas exportações é que sustentavam a renda interna. Daqueles 8 produtos que eu falei, e primordialmente do café. Bem, vamos explicar rapidamente um pouquinho dessa crise de 29. Essa crise de 29 ela é um reflexo do término, ou melhor dizendo, os anos 20 foram uns anos de muita prosperidade para os Estados Unidos. Muita prosperidade. Porque a Primeira Guerra Mundial havia terminado. E a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. E, terminando a guerra em 1918, e o palco era a Europa estava semi-destruída. E alguém precisava reconstruir a Europa. Reconstruir com fábricas e com financiamentos. Quem fez isso? Os Estados Unidos da América. Porque eles eram o país sobre o qual não havia caído uma bomba. Claro, porque o conflito se deu na Europa. Então, foi um período de extraordinário crescimento de exportações e de fábricas produzindo em grande quantidade. Especialmente, indo também muita coisa para essa Europa, reconstruindo a Europa. Porém, passado um determinado tempo, a Europa se reconstruiu, se refez. E aquelas indústrias que estavam numa fase digamos, de baixa, elas se recompõem, elas são reconstruídas, elas são refeitas e passam a concorrer também com a indústria norte-americana. Então está tudo voltando ao normal. Mas enquanto isso, passa-se por uma euforia dentro das bolsas de valores. E essas bolsas de valores começam a subir cada vez mais, principalmente o preço das cotações. Então acontece aquilo que eu chamo da boca do jacaré. A boca do jacaré, isso aqui é a produção, ela está crescendo. E isto aqui é a cotação das ações. E elas começam a subir cada vez mais. Porém, há um limite para esse jacaré abrir a boca. Se passar de um determinado ponto, esse jacaré vai rasgar a boca. Então chega um ponto que não há mais como ele abrir essa boca. Que quer dizer, as ações, o preço das cotações aqui, está cada vez mais distante da realidade das empresas, do mundo dos lucros, que sustenta essas cotações. Por quê? Porque as indústrias americanas agora não vão mais precisar exportar tanto quanto antes e vão ter daí no mercado interno o seu principal comprador. Muito bem, como nós vivíamos numa época de economia liberal, de uma intervenção e de uma atenção do Estado muito mais tangencial nessa economia, chega um determinado momento que aquela cotação daquelas ações começou a despertar dúvida nos seus possuidores. Eles começaram a pensar assim: será que existe dinheiro para pagar tudo isso que elas valem? Porque já estava existindo em 1928 desemprego. Porque se produzia muito mais do que esses trabalhadores poderiam comprar. Então já estava dando alguns sinais. E daí, num belo dia, que se não me engano foi uma terça-feira, esses possuidores de ação foram em massa tentar vender essas suas ações. E quando eles fizeram isto, não havia dinheiro, ou não havia compradores suficientes para sustentar essas cotações. E como eu falei, a boca do jacaré, a parte de baixo, que é o mundo real, não acompanhava as especulações que estavam lá em cima. Então essa boca do jacaré teve que fechar. Só que ela não foi fechando assim, devagarinho, aos poucos. Não. Ou ela fechava, ou a parte de baixo subia, né?
Só que o mundo real da produção, ele cresce muito mais devagar que esse mundo aqui da especulação. O que aconteceu? Quando as pessoas estavam desconfiadas do valor daquelas ações e foram para vender em massa e viram que não apareciam compradores, que não havia tanto dinheiro para pagar isso, a boca do jacaré fechou. Quando ela fechou, é a crise de 29, no dia 24 de outubro, que há o crash, ou a quebra da Bolsa de Valores. Ora, isso colocou o sistema de financiamento das empresas em xeque e a Bolsa de Nova York veio abaixo. E daí se deu a famosa crise de 29. Houve muitas falências, o desemprego se espalhou pelos Estados Unidos e como os trabalhadores americanos estavam desempregados, também não iam mais comprar seus mantimentos, entre eles o café. E essa redução de compras, também de toda a economia americana, que também importava e exportava muito, levou a Europa junto, arrastou. E o Brasil, como era um grande exportador para os Estados Unidos e para a Europa, estava no meio da crise. E foi junto para baixo. Foi junto. Daí o que aconteceu? As cotações do café, por exemplo, caíram. A saca, o valor dela era 200 mil reais. De 200 mil reais foi para 21 mil reais. Uma queda de 29%. E isso em questão de 6 meses. Foi muito rápido. E, além disso, os salários também acompanharam, mais ou menos no mesmo ritmo, essa queda. Os salários dos trabalhadores assalariados nos cafezais. E estava feito, então, como se diz, o estrago. Muitos fazendeiros que tinham hipotecado as suas propriedades para conseguir financiamento, o preço caído muito, não tinha nem como pagar o custo, então se quebraram. E a crise estava instalada. Apenas como curiosidade, em 24 de outubro de 29, foi a quebra da Bolsa. Coincidentemente, em 24 de outubro de 1930, se dá a Revolução de 30. Exatamente um ano depois. Porém, qual era o novo caminho? Já que o modelo agrário exportador caiu com tudo. Foi um desastre que se abateu sobre ele, que estava voltado para fora, para a demanda externa. Havia um novo caminho. Esse novo caminho, que ninguém acreditava, que achavam que era loucura, que achavam que era impossível, era essa indústria leve aqui. Porque seja como for, mesmo sendo uma indústria muito rudimentar, com exceções, mesmo sendo uma indústria voltada para produzir artigos muito simples para essa classe trabalhadora, era o que existia. Esse era o novo caminho a trilhar. E é uma ponte de Vargas, por quê? Porque esse mundo aqui entrou em decadência, mas era ainda quem mandava e tinha muita força. E esse outro mundo aqui, essa nova circunstância, representava o futuro, mas não tinha força política para se impor. O que nós vamos ter? É essa ponte aqui. E essa construção vai demorar quanto tempo? 25 anos. Com um período em que Vargas começa com uma ditadura, dura 15 anos, a primeira parte, né? Depois Vargas cai, depois Vargas volta ao poder. Mas, enfim, são 25 anos. Eu apenas mostrei para vocês
o que ocorreu, não digo que exatamente, mas em essência, nessa passagem aqui, porque vai haver uma profunda transformação nessa economia brasileira. E antes de encerrar, meu filho, estamos com quanto tempo? 20. Ora, já estamos com 20 minutos de exposição. Mas vamos caminhar para os finalmente. Então, meus queridos e minhas filhas, apenas dando uns retoques finais, quem vai subir ao poder vai ser essa pessoa chamada Getúlio Vargas, que era um político conservador, porém um político muito hábil. Talvez o mais hábil que já teve a política brasileira, porém com uma clara noção de que os caminhos tinham que ser outros. E esses caminhos estavam ligados a essa indústria leve, que ela que teria que levar adiante os destinos do país. Mas isso aqui precisava ser completo. Porque o Brasil, por exemplo, importava querosene. E o querosene naquela época, 100%, era muitíssimo importante para a iluminação das casas. As casas eram iluminadas, em sua grande parte, a querosene. O óleo diesel, por exemplo, era inteiramente importado e já existiam caminhões a diesel. E a gasolina, inteiramente importada. Então, para essa indústria leve conseguir se desenvolver, ela precisava superar determinados obstáculos. Porém, esses obstáculos somente foram eliminados ou retirados da frente com a Revolução de 30 e com a ascensão de Vargas ao poder. Então isso aqui, meus queridos e minhas queridas, é a introdução desse tema tão importante que foi responsável para o país mudar a sua ótica de desenvolvimento. Ao invés de ser uma economia agrária exportadora voltada para fora, ele vai ser uma economia voltada para dentro. Porém, frisando, num tempo que vai levar 25 anos. Isso mostra para vocês que foi dada uma resposta melhor, inovadora à crise que essa economia agrária exportadora. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem a demora em vencer esse tema, mas ele é muito importante e eu procurei ser muito sintético o mais possível. Aqueles que gostaram, por favor, deem os seus likes e eu vou fazer para vocês uma sugestão. Há uma música da música popular brasileira chamada Laranja Madura. Essa laranja madura, ela espelha com muita propriedade o que estava se passando nas bolsas de valores. Ela é de Ataúfo Alves e vocês podem ouvi-la no YouTube. E é uma música que já é domínio público. Então, meus caros, já é tarde a hora, eu já ocupei muito do tempo de vocês, eu vou me despedindo, agradecendo a assistência e a paciência que todos vocês tiveram para comigo. Deem os seus gosteis e nós nos vemos daqui, quem sabe, uma semana ou menos. Cuidem-se bem nesses tempos de coronavírus para nós continuarmos conversando sempre juntos. Muito obrigado e até a próxima vez.